Meus amigos, meus irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva e participe conosco todo sábado, uma nova reflexão. Gente, hoje nós vamos fazer aquele estudo que vocês já conhecem na modalidade Perguntas e Respostas, na sua edição 33. Nós recebemos aqui durante o mês perguntas muito boas, muito interessantes e espero poder respondê-las a contento aqui para todos aqueles, que interagiram com o canal e nos deixaram essas questões tão interessantes. Mas vamos lá. Primeira questão de hoje diz assim: um espírito que já evoluiu bastante, o que sente quando deixa a Terra? Então, nós já estudamos aqui que a condição moral, a condição de evolução espiritual de cada pessoa define diretamente a condição do seu desencarne, O que vai sentir, como estará na pátria espiritual. E para a doutrina espírita, é uma realidade a nossa existência no mundo espiritual. Fora ou dentro do corpo, sempre há vida. E aí a pergunta é muito boa. Um espírito já mais evoluído, quando ele desencarna, o que ele vai sentir? Veja a resposta dos espíritos. Um grande alívio, paz e alegria de deixar a Terra. E por que isso? Aí eles dizem assim: porque tem a libertação das limitações físicas. Então, gente, um espírito que já evoluiu bastante, quando deixa a pátria física, realmente tem um grande alívio. Por quê? Porque para o espírito muito evoluído, a ligação com o corpo físico não deixa de ser um cárcere, uma espécie de prisão para esse espírito que almeja fazer seus voos de progresso no mundo espiritual e não permanecer indefinidamente aqui no plano material. Então, ele deixa aquelas limitações da matéria física, de dores, de dificuldades, de sensações mais densas. Realmente o espírito evoluído se liberta. Reencontro com entes queridos. Então o espírito já muito evoluído, ele faz essa transição de forma muito suave e no mundo espiritual reencontra aqueles que lhe foram muito caros ao seu coração. Consciência tranquila é outra marca dos espíritos mais evoluídos, não é? Como dizem aqui, nem sente mais nenhuma culpa, nem remorso. Viveram os princípios do bem e do amor. Essa sim é a marca dos espíritos mais evoluídos. E por que eles sentem tanta satisfação quando retornam ao mundo espiritual? Porque eles têm mais clareza e compreensão do que é o mundo espiritual, Percebem com mais nitidez os propósitos da existência e o progresso alcançado. Então, diferentemente, gente, daqueles espíritos medianos ou mesmo sofredores, quando deixam a matéria, que passam a sofrer alguma perturbação, que passam por essa transição um pouco mais dolorosa, para depois despertarem no mundo espiritual. Já o espírito evoluído não. Ele desperta praticamente imediatamente e com aquela grata satisfação de ter cumprido a sua parte aqui no plano material. Espero ter atendido ao questionamento, mostrando isso, que o espírito mais evoluído não sente nenhuma repercussão da matéria e nada que o incomode, muito pelo contrário. É uma grande paz no coração por ter retornado ao mundo espiritual. Questão número 2, gente. Uma mãe, por exemplo, essa questão é muito importante e vai atender a dúvida de muita gente. Uma mãe, por exemplo, que já possui grande evolução moral, atende às rogativas dos que ficaram aqui na matéria ou apenas segue o seu caminho evolutivo? É uma questão muito boa. A espiritualidade nos ensina assim: pode sim atender às rogativas de filhos, de esposos, de amigos, de parentes que ficaram na Terra. O amor materno
é um dos laços mais fortes da existência, tanto humana quanto espiritual. E os espíritos superiores frequentemente auxiliam aqueles que amam. Mas agora vem da espiritualidade um ensinamento para nós muito importante. Fiquem atentos nessas informações. Diz assim: no entanto, essa assistência não significa que ela ficará presa às dores e dificuldades terrenas. Espíritos evoluídos compreendem que cada ser tem sua jornada e que o sofrimento pode ser um meio de crescimento. Então vejam bem que coisa importante. Uma mãe que já atingiu um certo grau de evolução, não é? Ela não se prende às dores e sofrimentos terrenos. Ou seja, gente, ela não vai estar ligada aos seus que ama, que ainda permanecem na matéria, sofrendo junto com eles. Não. Porque o espírito que já tem maior evolução compreende sim o mecanismo das provas, das expiações e o caminho necessário que os seus que permaneceram aqui ainda precisam percorrer para que possam verdadeiramente evoluir. Não é? Mas, diz assim, ela pode ajudar através da inspiração, da intuição e até mesmo em visitas espirituais durante o sono físico, mas sem interferir diretamente no livre-arbítrio ou no aprendizado necessário para cada familiar. Então veja que o esclarecimento dos espíritos amigos é muito importante. Uma mãe, por mais que ame seus filhos, ela os auxilia pela intuição, em visitas durante o sono, inspirando e dando força para que esses filhos possam vencer suas dificuldades de crescimento e jamais interferindo no seu livre-arbítrio. Por quê? Porque então estaria fazendo mais mal do que bem para aqueles que amam, não é? Então, se essa mãe já tem um bom grau evolutivo, vai perceber o quanto é justa a divindade, não é? O quanto Deus é bom e infinitamente justo. E que os seus, aqueles que ela ama, estão na jornada terrena ainda, passando por suas etapas de crescimento. Finalmente, diz aqui a espiritualidade. Além disso, se a mãe já alcançou um nível elevado de evolução, pode ser que sua missão agora, no mundo espiritual, a leve para outros programas de trabalho. Mas isso não significa que ela esqueça ou abandone seus entes queridos, não é? Então, seu amor vai se manifestar de forma muito mais sábia e muito mais sutil. Então, ela pode estar seguindo seu novo projeto de trabalho, mas psiquicamente e de coração, ainda ligado aos seus, mas desde sempre, e vou repetir, sem ferir o livre-arbítrio daqueles que ela ainda ama profundamente. Questão número 3, gente, que é muito importante também. Quais as ocupações desses espíritos mais evoluídos? Então, a doutrina espírita nos deu um descortinar maravilhoso da existência do mundo espiritual, que é a verdadeira pátria de todos nós, porque nós chegamos à pátria física num processo temporário, em breve passagem evolutiva, como diz lá no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, a vida física é uma brevíssima passagem de crescimento para o espírito que reencarna, não é? Mas quanto mais evoluído for o espírito, quando estiver de retorno à pátria espiritual, mais engajado estará em tarefas de relevância no mundo espiritual. Então a pessoa manda a seguinte pergunta: quais as ocupações dos espíritos mais evoluídos lá no mundo espiritual? Vejam que esclarecimento maravilhoso da espiritualidade. Sempre estarão em tarefa voltados ao bem. E vamos aqui enumerar algumas dessas tarefas. Amparo e orientação aos encarnados.
Então, os espíritos mais evoluídos se prestam a tarefas de auxílio e apoio no mundo material, não é? Inspiram e auxiliam pessoas na Terra, intuindo boas ideias e decisões. Então, percebam que a interação dos dois planos é uma realidade e é importantíssima essa interação para que espíritos mais esclarecidos possam, no nosso dia a dia, nos inspirar, nos intuir, a fim de que possamos tomar decisões mais acertadas aqui na pátria física. Então, o nosso acerto, muitas vezes, vem desse processo intuitivo desses espíritos mais evoluídos. Auxílio no resgate de espíritos sofredores. Então, espíritos mais evoluídos também se prestam no socorro aos espíritos mais necessitados. Aqueles que estão na pátria física próximos a desencarnar, aqueles que se encontram em regiões de sofrimento e purgação, esses espíritos mais evoluídos compõem equipes de resgate e de socorro. Outra atividade, gente, atuação em colônias espirituais. Exercem funções em hospitais, escolas, centros de assistência no mundo espiritual, ajudando no aprendizado e na cura daqueles espíritos desencarnados recém-chegados nas colônias espirituais. Ainda trabalham na preparação de encarnações futuras. Sim, são esses espíritos mais evoluídos que normalmente, junto com aqueles que têm merecimento, planejam o nosso próximo processo reencarnatório, escolha das provas, das famílias, o qual nós vamos nos ligar no processo reencarnatório. Então, é uma das tarefas também desses espíritos mais evoluídos. Pensamos aqui outra atividade, pesquisas e desenvolvimento espiritual. Então, eles avançam a humanidade no aspecto espiritual, científico e filosófico. Então, nós temos um grande número de espíritos evoluídos envolvendo a humanidade e lhe impulsionando nesses três aspectos que eu citei, espiritual, científico e filosófico. E, finalmente, não é uma lista que termina aqui, mas essas são as missões que nós entendemos mais importantes. Missão de auxílio em outros planos, não é? Espíritos superiores também auxiliam em diferentes dimensões e planetas, promovendo o progresso universal. Em todas essas funções, a principal característica desses espíritos evoluídos é o amor ao próximo e a busca pelo bem comum. Nós já tratamos aqui no canal que quando a Terra for um mundo mais evoluído, vai imperar, gente, a lei do amor e do cuidado pelo bem comum. Essa é a marca dos espíritos mais evoluídos. Então vejam quantas atividades os espíritos mais evoluídos podem exercer, atendendo às diretrizes divinas no mundo espiritual e fazendo intervenções no mundo físico quando há permissão e um objetivo mais importante a realizar. Vamos agora para a quarta questão e última do nosso estudo. Um espírito que não tenha mais necessidade de encarnar pode pedir para reencarnar e com qual finalidade? Vejam que pergunta importante, não é? Que nós estudamos sim, que os espíritos vão evoluindo e chegam a um ponto que não tem mais que ser provados na matéria. Não precisam mais ligar-se a corpo físico. Podem sim, como nós falamos anteriormente, exercer muitas atividades importantes e relevantes no mundo espiritual sem necessitar mais reencarnar em corpo físico. Mas muitos pedem para reencarnar. Com qual finalidade? Vamos aqui responder a pessoa que nos encaminhou a pergunta. Missão de auxílio à humanidade, não é? Então, espíritos superiores podem reencarnar para auxiliar no progresso moral e intelectual de toda a humanidade. Olha aí, são esses cientistas, essas pessoas voltadas ao bem, que fazem grandes descobertas para a humanidade, impulsionam o progresso em poucos anos, o que levaria às vezes séculos. Então, esses espíritos iluminados reencarnam entre nós e alavancam o progresso da humanidade. Também reencarnam para dar exemplo de sacrifício.
Alguns espíritos assumem encarnações dificílimas para servir de exemplo de amor, resignação e superação. Vocês já devem ter visto isso. Aquela pessoa em extremo grau de sofrimento, mas inteiros emocionalmente, inteiros espiritualmente, sem queixas, sem azedume na fala e dando um exemplo gigantesco de resignação. Olha aí, gente. São esses espíritos mais evoluídos que pedem para reencarnar e também nos impulsionar por seus exemplos de resignação, de paciência e de confiança na justiça divina. Tarefas específicas também, eles podem reencarnar, não é? Para realizar um trabalho em determinada área do conhecimento, da ciência, da filosofia ou mesmo da religião. Então, esses espíritos superiores muitas vezes dizem assim: eu quero reencarnar com essa missão. E Deus, na sua bondade, autoriza para que eles reencarnem e possam, nessas áreas de atuação, dar um grande incentivo à humanidade. Resgate de compromissos antigos. O que é que acontece? Muitas vezes espíritos mais evoluídos, gente, guardam no coração seus afetos de outras oportunidades, percebem que estão em sofrimento e pedem para reencarnar junto a esses espíritos para acelerar um pouco mais, pelo seu exemplo, como falávamos há pouco, o progresso desses espíritos que ainda estão repetindo de série aqui no mundo material. Finalmente, maior compreensão da experiência humana. Mesmo sendo evoluídos, podem optar por passar por certas vivências, não é? Para ampliar sua própria compreensão sobre aspectos específicos da vida material. Então, gente, esses espíritos, não é? Eles têm plena consciência da missão para o qual reencarnaram. Muito diferente, muitas vezes, de nós, que fazemos no mundo espiritual um planejamento e quando chegamos na matéria, ou abandonamos os nossos objetivos, por várias razões, não é? Por receio, por fraqueza, por falta de vontade, ou muitas vezes, não é? Na hora que alguma expiação nos alcança, ou mesmo uma prova que nós pedimos, nós então não temos a força necessária de seguir resignados, mas os espíritos evoluídos não. Eles reencarnam com a permissão divina e com muita consciência da missão para o qual foram novamente encaminhados para a jornada física e temporária, não é? Então, gente, 4 questões inteligentíssimas, importantes para o nosso entendimento e que a doutrina nos traz, na fala dos espíritos superiores, essas maravilhas de ensinamento. Espero em Deus que tenham gostado do nosso estudo. Muitas pessoas dizem assim, mas já terminou? É isso, gente, a proposta é entre 15 e 20 minutos, mas que é um incentivo para a gente continuar pesquisando, estudando. Se gostaram, deixem seu like, é o que eu peço, divulguem bastante e vamos, gente, incentivar outras pessoas a se inscreverem no nosso canal, tá certo? Interajam durante o mês, durante a semana e, se Deus permitir, próximo sábado estaremos aqui juntos novamente. Muita paz, saúde espiritual e luz a todos vocês.